Ah, entrou. Oi, Midori, boa tarde. Oi! Hoje a gente tem duas janelinhas, né? Cá estamos novamente. Muito bem, a Midori hoje vai falar, como eu já estava falando antes, sobre small talk. Midori, você pode dar uma ideia para o pessoal que está assistindo a gente? O que é small talk? Small é pequeno e talk é conversação. Então a tradução literal seria uma conversação curta, né? Mas o que seria? Basicamente bate-papo, né? Acho que a gente pode traduzir como bate-papo. E só que assim, né? Tem um pessoal que fala que esse termo em inglês, small talk, ele nem tá certo esse nome. Tamanha, na verdade, a importância do small talk, sabe? Desse bate-papo. Quando a gente fala bate-papo, parece uma coisa meio tola, né? Não parece? Parece sim, Mas mas é para romper o gelo, não é isso? isso, então, o que é isso, esse bate-papo? Quando que a gente tem? Acho que todos nós temos, né? Quando a gente está numa fila de alguma coisa, numa sala de espera de avião, né, sala de embarque, ou principalmente o que, muitas vezes, que é o mais desafiador. De repente você está numa sala de reunião, aí você chegou e alguém mais chegou também. Vai ficar um olhando lá para a cara do outro, em silêncio? Não dá, né? E aí? E às vezes, Mas Midori, a gente dá uma de antipática, porque a gente só fala oi, né? E não continua, não sabe mais o que dizer. E hoje na live o pessoal vai aprender a fazer um networking com small talk, não é isso? exatamente, porque esse momento, né, esse momento que você está ali com alguém, é um momento, uma grande oportunidade de você se conectar com ela, né? É um momento para você fazer uma comunicação de maneira que, puxa, olha só, você tem isso para fazer? Nossa, e eu também. Enfim, a gente pode encontrar várias conexões e com isso começar esse networking que você falou. Ótimo. Midori, vamos dar alguns exemplos. Primeiramente, eu queria que você comentasse quais são os objetivos do small talk. Sim. Então, o que vocês acham que seria um objetivo, né? Primeiro, fazer uma conexão com alguém, né? Com isso, você pode também, além do networking, você conhecer o que essa pessoa faz mesmo, e essa pessoa também conhecer melhor o que a gente faz, e a partir disto, muitas energias positivas podem acontecer, muitas oportunidades podem acontecer graças àquele contato, né? Mesmo que seja curto, mesmo que seja curto, né? Então, Mas eu gostaria que você comentasse mais, por exemplo, Midori, eu posso chegar e perguntar qual é o seu nome, quantos anos você tem? A gente pode fazer isso ou você tem outras ideias para a gente começar o small talk? pois é, você vê que tem muitas pessoas, principalmente quando a pessoa é mais introvertida, né? Continuando naquele assunto da semana passada, dos introvertidos, por isso que a gente pensou em falar esse assunto, né? De repente, a pessoa que é introvertida, ou também aquela que é tímida, não consegue nem começar a falar, né? Então, geralmente, o que que as pessoas vão falar? Ai, acho que vai chover hoje, né? Ai, não sei, o trânsito tá horrível hoje, né? Então, tudo conversa que a outra pessoa vai só responder sim ou não. Não adiantou nada, não foi para frente a conversa, né? Então, tudo bem falar qual o seu nome, o que que você faz, tudo bem, mas só que vai dar uma conversa que não dá uma sequência. Então, na verdade, o, o pulo do gato para você começar um bate-papo eficiente para esse objetivo de fazer conexão e procurar alguma conexão, alguma coisa do lugar onde vocês dois estão ou mais pessoas estão, ou seja, alguma coisa que está em comum, né? E aí, a partir disso,
Então, tem um professor da Harvard, que é o Matt Abrams, ele, com certeza, ele é uma pessoa introvertida, então ele precisa se esforçar, né, para fazer isso. Então, ele fala sobre esse Eu, assunto, né? Então, ele falou que outro dia ele pegou e falou: Nossa, todo mundo nessa sala de espera tá de camiseta azul, vocês perceberam? E todo mundo, mesmo, né? Então, é uma coisa meio trivial, né? Mas, por causa disso, começou uma conversa muito rica. Então, mas ele teve a capacidade de pegar o que estava acontecendo no ambiente e começar a conversa, para depois a coisa fluir, né? vamos Só dar que é alguns assim, né? exemplos, né? Por exemplo, Midori, vamos dar alguns exemplos de small talk, né? Por exemplo, na fila do supermercado, né? Sim, Ou quando a gente vai pegar um elevador, ou dentro do elevador, ou quando a gente está numa conferência, né? Ou numa reunião de trabalho onde só chegaram duas pessoas, né? Você pode dar outros exemplos de locais que a gente deveria começar a usar o small talk? ah, olha, de repente um coquetel. Muitas pessoas já nem vão, né? Se for sozinha, já não quer ir. Por quê? Porque não vai saber nem como começar uma conversa. Então, coquetel, um lançamento de alguma coisa, de livro, né? Uma recepção mesmo, uma festinha de aniversário. Tudo é oportunidade para você conversar com a pessoa que está do lado com quem você nunca conversou antes. Não é nem parente, nem amigo, não é nada, não é colega de trabalho. Como é que você vai começar a conversar com a pessoa? Muitas pessoas têm dificuldade de começar. Então, nessa hora, vocês podem falar: Nossa, você já tinha vindo aqui nesse lugar? Eu nunca tinha vindo e eu achei muito interessante, você não achou? E aí começa a falar a partir disso, porque a pessoa também está naquele lugar, né? Midori, Qual é a hoje, pessoa que eles conhecem? uhum, a gente tem muita dificuldade, principalmente os introvertidos nesse caso, de começar, de iniciar uma conversação, mesmo que seja small talk, com pessoas que a gente nunca viu, né? Ou que a gente conhece muito pouco. E eu fico preocupado porque hoje os adolescentes, eles não conversam, né? Então, vão para uma festa e ele quer puxar papo com a menina, com a garota, ele nem sabe o que dizer para ela, né? Então, é muito importante o estudo do small talk, porque vai ajudar muita gente, as adolescentes, vai ajudar as pessoas a se conectarem melhor, principalmente também com a diversidade. Por exemplo, Midori, você é extrovertida ou ambivertida e eu sou introvertida. Então, nossos mundos são muito diferentes. Então, a gente cresce muito uma com a outra, né? Na nossa conversação, no nosso modo de ser. Então, com ter essa diversidade, né? Você começar esse small talk com alguém que você não conhece, que pode ser uma diversidade para você, vai ser muito rico. Você pode dar algum exemplo para a gente, Antes de Midori? eu dar um exemplo, eu queria comentar assim, né? O mesmo Matt Abrams, ele fala assim, né? De repente a conversa é como se fosse um jogo de tênis, sabe? Você recebe a bola e o objetivo é devolver a bola. Recebe e devolve. Só que muitas pessoas, quando recebem, já querem já devolver logo, porque aquela coisa, ai, não sei nem o que falar, né? Porque é como se a pessoa estivesse com uma batata quente na mão, já quer se livrar dela. Não. O ideal é você pensar de novo. Pera, por que eu tô assim, tão nervoso? Então, a primeira coisa, Fátima, a gente vai recorrer aos conhecimentos da neurociência. Você pode Então, falar para a gente um pouco sobre esse tema? Então, do que a gente tem medo? A gente tem medo de alguma coisa que parece que está ameaçando a gente. Então, é uma ameaça a conversa com um desconhecido, porque você pode se dar mal, aquela sensação, ai, será que eu vou me dar mal, né? Mas isto é uma resposta lá de uma região do cérebro, que é o límbico, que é antigo. E aí a pessoa faz a pessoa pensar que é uma ameaça. Então,
pense que é uma reação do seu cérebro, mas que não é a realidade. Então, se a gente conseguir pensar, não, pera, isso é uma bobagem da minha cabeça, achar que tenho uma ameaça. Então, se a gente conseguir realocar, né, recolocar esse pensamento e falar, não, peraí, isso não é ameaçador, eu conversar com essa pessoa que não é ameaçador. Deixa eu falar de novo. Se a gente se reposicionar dessa maneira, já é o primeiro passo, entendeu? Olha, eu vou dar um exemplo Aí, próximo meu, aham, né? Por exemplo, eu antes de fazer o curso de neurociências, o que é que eu fazia? Eu sempre tinha um livro dentro da minha bolsa. Chegava no consultório médico, abria o livro, para não dar margem de ninguém conversar comigo. No cabeleireiro, gente, eu chegava no cabeleireiro e falava, vai perguntar a minha vida inteira, eu não quero contar. Aí, o que é que eu fazia? Eu vou corrigir umas provas ou umas teses aqui, né? Então eu gostaria de estar no silêncio. Ou eu dizia, eu preciso terminar de ler esse livro hoje, então eu preciso estar no silêncio, para não conversar. Depois do curso, e outros exemplos mais, né? Por exemplo, Midori, eu nunca conversei com a pessoa dentro no elevador, tá? Eu olhava para cima, olhava para os lados, mas não falava. Agora, depois das neurociências, eu já falo, eu já consigo fazer small talk e vejo a diferença incrível de você conhecer e conectar com pessoas que você nunca viu. Você pode comentar mais sobre porque, isso? e sabe que tem muitas pessoas que pensam assim, por que que eu vou bater papo? Eu não gosto de bater papo, é perda de tempo. Eu vou falar sobre o quê? Eu não quero falar. Tem muitas pessoas que pensam assim, eu não estou a fim de falar. Acontece que existem pesquisas que falam que depois de fome, né, e do que era mesmo? Eu nem lembro, viu? Eu só sei que a coisa da comunicação, a coisa da conexão social está em terceiro. O segundo, o que que era mesmo? Água. Depois de comida e água, a terceira necessidade é a conexão social. Você acredita, Fátima? Então, Incrível, né? por quê? Porque é graças à conexão social que conseguimos muitas coisas na nossa vida. Muitas. Então, o que que Sabe, acontece? Midori, você falou agora que a gente consegue muitas coisas. Sabe o que é que eu consegui saindo do introvertido, entendendo as neurociências e usando o small talk? Eu consegui ter mais autoconfiança e autoestima, Midori. Incrível. Você viu que você pode, né? Então, veja, muitas vezes também as pessoas acham que para conversar, para ter um papo, tem que ser ela o centro da atenção, sabe? Ela tem que ser interessante, aí eu tenho que ser uma pessoa interessante. Não. Eu tenho uma pesquisadora que ela é coach de relacionamento, tá? Sabe aquelas pessoas, isso que você falou dos adolescentes ou dos jovens que não sabiam nem como começar a falar? Então, ela é Rachel Greenwald, de Harvard. Então, ela falou assim, não temos que ser, nós temos interessados, não necessariamente interessantes. Olha que legal essa frase, Olha, Fátima. eu Temos que gostei ser tanto, porque eu interessados. pensava, como introvertida, que eu precisava ser interessante. E só depois, Midori, de conhecer a neurociências e usar o small talk, foi que eu percebi isso, que eu preciso ser interessada em o que o outro vai dizer, né? E Então, foi uma olha só, diferença grande na minha vida. ó, se você fica assim, tum, 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 na hora de começar a falar, é porque você está muito focado em você, né? Qual é a sugestão? É levar o foco para outra pessoa. Eu estou falando com a Fátima, eu vou colocar o foco na Fátima, entendeu? Aí eu, ufa, vou ficar mais relaxada, tá? E aí, uma vez que você ficou um pouquinho mais relaxada, você começa a conseguir concatenar as ideias. Então,
primeira sugestão do Matt Abrams. Parafrasear. O que é parafrasear? Parafrasear é praticamente pegar o que a pessoa falou e repetir isso aqui com as próprias palavras. Dar uma resumida, Tá, né? vamos fazer um exemplo? Eu dou uma frase e você parafraseia, tá bom? Tá bom. Olha, nunca vi tanto calor em um verão. Você quis dizer, então, que você está assim, boba, que você está passando muito calor, né, Fátima? Exatamente. Então, olha, quando eu repito o que você falou, serve para várias coisas. Uma, para mostrar que eu estava atenta ao que você estava falando. Aí o pessoal falou, a Midori estava prestando atenção. Outra, para me dar um tempo para o que eu vou falar. Eu não, sinceramente, eu não preciso de tempo para pensar no que tem que falar, porque hoje eu vou falando, mas veja, hoje, mais do que nunca, a gente dá importância a ouvir o outro, né? Então... Sabe o que eu senti quando você parafraseou a minha frase? Eu me senti ouvida, me senti que você estava dando importância àquilo que eu estava falando, Midori. Exato. Então você falou uma coisa, aí eu parafraseio para eu validar o que você falou, e em cima disso você pode falar, não é bem isso que eu falei, Midori, ou você pode falar isso, né? E aí a outra coisa bem legal, além de você parafrasear, é você falar assim, tá, me fala mais sobre isso. Tem uma conhecida minha, nossa, ela é ótima de bate-papo, né? Então ela chega e fala, Fátima, me fala mais sobre isso, sabe? É genial, hein? Fala a verdade. Olha, eu estava esperando uma conferência, né, do Karnal acontecer, e eu estava bem quietinha, estava só, introvertida, né? E a pessoa do meu lado, ela usou um small talk comigo, ela falou, olha, gente, tem muita gente aqui, né? Você também gosta do Leandro? Aí eu falei, gosto. Ela fez, o que você gosta dele? Ó, ela começou a falar, não de mim, não dela, mas da situação do momento. E aquilo foi ganhando uma conversação que aí, ó, chegamos até na carteira dela, né? Ela tinha uma carteira que eu falei, gente, você tem uma carteira de São Paulo, lá de Campinas, que bonito. Assim, ó, então foi assim, um papo super legal. E não, a gente nem falou, Midori, sobre nós mesmos, entendeu? Mas foi um papo de small talk muito legal. E a gente fez um network, gente. Fizemos uma Nota 10 isso, conexão. né? É nota 10. Veja, e aí muitas pessoas, quando ficam ansiosas, né? Em vez de fazer isso que você falou, começa a destrambelhar, falar pelos cotovelos. Blá, 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 blá. E aí, porque ela, tipo, começa a disparar de tudo quanto é coisa para ver se alguma coisa serve, né? Só que você acha que essa conversa é agradável? Claro que não, né? Para mim, introvertida, parece mais uma pessoa que não quer me escutar, né? Claro, né? Então, nos tempos de hoje, o que mais se fala, né? Então, parafraseando, a gente vai mostrar que nós estamos ouvindo e dando valor ao que ela está Então, falando. vamos Então, fazer começa um por aí. resuminho. A gente está falando sobre small talk, a importância na comunicação humana e na conexão humana do small talk. Nós estamos fazendo uma conexão entre o small talk e a neurociências. E a gente está dando dicas de como as pessoas podem usar de forma efetiva, assertiva, o small talk. Correto, Midori? Exatamente, você capturou tudo, né? Então, agora você meio que resumiu o que eu falei para mostrar, para você me mostrou que você estava atenta, né? À Exato. nossa Mas conversa, você pode né? fazer um resuminho para as pessoas que estão chegando agora? Não, mas você acabou de fazer agora, né? Mas Vamos seria seguir um legal você pouquinho. também falar, né? Vamos seguir. Tá bom. Olha só. Se você fica muito ansioso para falar, acaba ficando medonha a conversa e a pessoa não vai querer ficar, né? Então, o lance é você falar, fazer uma pausa, inclusive, justamente para a pessoa poder ter uma oportunidade de entrar
entrar, eu digo, falar alguma coisa. Então, essa pausa é fundamental. Você já não conversou com gente que chega, blá, 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 nem dá tempo de respirar, praticamente. Então, mesmo no small talk, é importante a gente pensar nisso. Vamos dar esse tempo para a pessoa conseguir processar e ela fazer o comentário, né? Agora, Fátima, aí a pessoa fala assim, mas só que eu não sei sobre o que eu poderia falar, né? Então, esse Exato. repertório, que é um problema, não é? Para muitas pessoas. Por Principalmente exemplo, para Midori, os jovens, né? eu e você estamos dentro de um elevador. Como poderia ser a situação? Vamos lá. Nós estamos esperando entrar no elevador e entra as duas, tá? E eu vou para o 8º piso, você vai para o 10º. Como seria esse small talk que você faria comigo dentro do elevador? Ai, meu Deus, aí, porque aí depende, será que a gente já se conhece, ou nunca se fala, nunca se Não. encontrou, né? A gente nunca Nunca se... trabalhamos no mesmo edifício, mas em oficinas, em escritórios diferentes, mas a gente nunca se falou. Olha, quando é assim, viu, Fátima, que na verdade esse exemplo de elevador é meio, não é assim o ideal, porque é small demais, né? É short, é curto demais também, né? É curto demais, mas a gente poderia falar assim, o que que você faz aqui? Eu sou fonoaudióloga aqui nesse andar, no sexto. Qualquer hora passa lá para a gente tomar um café. Poderia ser, né? Mas é muito curto demais, né? Aí nesse Eu, caso, como né? introvertida, tendo a consciência do small talk, eu diria: eu já vi você várias vezes aqui no edifício. Você trabalha por aqui, né? Eu trabalho no 10º andar. Eu diria isso, né? É, Porque eu sou introvertida. Então, eu faria o small talk nesse sentido, dentro do aham, elevador. aham, legal também, legal. Mas vamos lá, vamos supor, vamos dar um exemplo, se vocês têm um pouquinho mais de tempo, Tá. né? Se a gente tem um pouquinho mais de tempo, né? Aí a gente tem a dica dos 3 itens, né? O que, por quê e o e daí. Não vai falar e daí, né? Mas assim, o que, né? Então, o que que você faz aqui, né? Isso é uma coisa. A pessoa vai responder. E por que que você escolheu fazer isso, por exemplo, né? É o porquê. E o terceiro, e aí com relação a isso, como que você tá? Que é o e daí, né? Sabe? Então, se você souber essas 3, já está resolvido o seu problema de conversar, né? É, Mas sabe, Fátima, eu, pessoalmente, eu gosto de fazer uma pergunta que eu acho que ela é matadora, Fátima. qual será? Posso, posso fazer uma pergunta e você responde agora? Como eu não fiz, nunca fiz essa pergunta para Eu, você. eu gostaria, Midori. Vamos lá. O que que te move? O que é que me move? Me move a minha energia, me move conexão com as pessoas, me move viver a vida, Midori. Essa pergunta eu já experimentei fazer para pessoas com quem eu conversei um pouquinho, mesmo sem conhecer muito. Tá ali, aí eu já sei o que que a pessoa faz, tal. Porque, ó, só a gente fala de coletar dados, só coletar dados, assim, sabe? Qual o seu nome, onde você nasceu, né? Onde você mora, são só dados, né? Não tem muita graça, Fátima, só coletar dados. É legal você pegar mais fundo. Então, isso daí é uma coisa que eu sempre fiz. E o que que te move? E você sabe que toda vez que eu pergunto isso, as pessoas arregalam assim e ficam, parece que elas se animam assim e começam a Eu falar. me animei, viu? Tá vendo? Então, isso é uma coisa matadora para fazer, tá? Agora, e se você tá muito estressado, assim, ansioso, assim, né? Tipo, não consegue falar direito e não consegue como concatenar, não sabe como concatenar as ideias, né?
Aí também é um problema, né, Fátima? Se a pessoa não consegue arrumar as ideias na cabeça para poder falar, Olha, não é? Midori, não somente isso, você falou um tema muito importante, sabe? Por exemplo, eu, antes de trabalhar a habilidade do small talk, eu tinha ansiedade e nervosismo em locais que eu tinha que começar a falar com alguém que eu nunca tinha visto antes. Ai, meu Mas Deus! muita! Por isso que eu fugia, porque você falou o cérebro, né? Ou ele aproxima ou ele foge. Então, eu fugia com um livro, eu fugia que ia no banheiro. Mas, ó, depois que eu mesmo treinei essa habilidade do small talk, gente, que maravilha! Como eu falei para você, mais autoconfiança, mais autoestima, Aí mais não era mais a diversidade de batata quente na conversação. mão, assim, né? Eu soltei todas as batatas quentes, entendendo a importância do small talk na minha vida. E eu acho que é super importante sempre considerar que o que importa é o outro. Se você mostrar interesse pelo outro, mas espera, e aí, o que que você falou agora? Você fez isso e tal, mas e como é que é isso? Me explica melhor, que é o fala mais alguma, né? Me explica melhor isso aí que você falou, né? Isso é muito poderoso, né? Então, olha só, Então, você falou as dicas de não falar em temas polêmicos, né? Política, é, religião, deixar isso fora, não falar em temas muito pessoais. Daí você falou parafrasear, daí você falou o como, o que era o mais, Medori, quê, o o que porquê e o e e o daí, daí. que é o, né? Tem mais alguma outra dica que você pode dar para gente? Então, mas eu esqueci de falar agora do quando a pessoa tem muita coisa para falar e fica bagunçada, né? É até uma especialidade sua, hein, Fátima? Vamos falar sobre isso na próxima live. Que Vamos tal? sim. Né? Mas, ó, basicamente, tudo que a gente fala tem que ter um começo, meio e fim, né? Tem que Mas ter. tem pessoas, Midori, que têm muita dificuldade de organizar os pensamentos, né? E a gente pode treinar essa habilidade de organizar as ideias, os pensamentos, para ter uma comunicação mais fluida, Sim, né? sim, 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 isso mesmo. Agora, como é que a gente, então, pode melhorar nesse bate-papo, nesse small talk, se você é da pessoa, do tipo da pessoa quieta, que nunca tá, não está acostumada a falar, né? Que nós duas, nós somos fonoaudiólogas, onde muitas vezes, durante uma sessão de terapia, a gente precisa levar uma conversa, não é? Por algum motivo, por algum objetivo. Então, a gente sabe o que fazer, mas e você que está nos assistindo e não sabe o que fazer, né? Então, toda oportunidade, quando você encontra uma pessoa, quando você encontra alguém, está ali parado, tome aquilo como esse momento como uma oportunidade de conversar sobre qualquer coisa que seja, para começar, para se habituar. Ai, nossa, eu falei. Ai, nossa, ainda a pessoa respondeu, socorro, né? No começo pode acontecer isso, né? Mas se você tomar toda, toda ocasião, encontrou com alguém como uma oportunidade para conversar, com isso você já vai se acostumando. Então, tudo é prática. Temos que ir praticando todo dia. É no supermercado, é pedindo coisas no, perguntando para o funcionário, é no caixa do supermercado, é no pedindo desconto numa loja, Sabe como eu é, comecei, Midori, isso? Treinando a minha habilidade de small talk, eu ia passear com meu cachorrinho, e aí tinha uma outra pessoa que passeava com outro cachorrinho, e eu comecei a perguntar: ai, como é o nome do seu cachorrinho? Ou, olha, seu é cachorrinho é muito indireto, bonito. né? Aí, né, porque não era da pessoa, era do cachorro. Então, eu comecei assim, Midori. Daí, do cachorro, eu passei para as pessoas. Como é que eu fazia? Sabe aquela banca de revista que o cara tá lá e eu falava assim: qual é a revista que você mais vende aqui? Né? Você gosta de fazer o quê? Então, eu comecei assim, com pessoas
com animais, depois com pessoas, e depois eu fui fazendo conscientemente, porque eu acho que tem que sair da inconsciência, porque na inconsciência, o que é que acontece? Só vem o límbico, a gente fica límbico, a gente só faz nervosismo, ansiedade, e quando a gente sai do límbico para a consciência e vai para o treinamento, é uma delícia. Isso mesmo. E isso que você falou é super importante, Fátima. Começar do fácil, né? Que é qualquer estabelecimento comercial, qualquer coisa, onde você tem que perguntar alguma coisa, e vai ficando cada vez mais difícil, vamos dizer, vai numa reunião de amigos, vai num coquetel, vai num aniversário, vai ficando mais difícil, né? Porque não é tão descomprometido, né? Assim, você está num lugar mesmo com pessoas que têm algum elo em comum, né? Todos são convidados de alguém, né? Então, Quanto é, mais gente me dore, mais difícil é, porque na cabeça do introvertido como Fátima, tá? Na minha cabeça é mais difícil, tá? Então, eu fui fazendo de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho, até que eu me senti livre, me senti com uma facilidade de fazer com muitas pessoas. é isso aí. Então, o segredo é justamente fazer aos poucos, é como exercício físico. Por exemplo, eu nunca soube fazer flexão de braço, sabe? Sou muito fraca. Então, como eu não fazia, não conseguia, eu nunca fazia. Até o dia em que a personal trainer falou: não, Midori, começa com o joelho no chão. Aí eu, com o joelho no chão, eu consigo. Boa! Então, começa do mais fácil, depois vai para o mais difícil. Não tem que já pá, ir direto, já ir conversar num coquetel, já vai direto, já fala. Não, começa do mais fácil e vai ficando cada vez mais difícil, né? E com isso, Exato. você sai da sua caixa, né? E consegue se livrar e consegue começar a fazer finalmente o seu networking. E sabe o que mais me dore? Eu saí da condição de antipática ou de tímida para uma pessoa simpática que gosta de fazer conexão. Olha que libertador foi para mim, Midori. Nossa, demais! Parabéns, Fátima. Mas aí você foi, né, com a sua motivação, porque você quis superar isso, né? Então, isso eu acho que é uma mensagem muito forte, que é o quê? Você gostaria de fazer mais conexões e com isso ter sucesso pessoal, sucesso profissional? Então comece já a fazer esse exercício, porque você vai conseguir. Acho que essa é a mensagem principal do nosso encontro de hoje, Acha? Totalmente, sabe? Pesquisando bastante sobre small talk, que era a nossa live de hoje, né, Midori? Eu observei que existem vários tipos de small talk. Por exemplo, tem professora de inglês que ela ensina as frases que as pessoas devem iniciar as conversações e ela chama small talk. Ou professores de espanhol para americanos ou as pessoas que não falam espanhol, de dar frases para introduzir esse small talk, né? No nosso caso, que somos fonoaudiólogas e também neurocoaching, a gente vai muito mais que isso, a gente vai para o networking, nós vamos para o lado pessoal, você no seu trabalho, não é? Como você pode usar esse small talk em todos os sentidos para você mesmo, né? É um valor que a gente dá primeiro a gente, né? Como eu falei para você, a minha autoestima, a minha autoconfiança, e a gente também agrega valor ao outro, né, Midori? Totalmente. Sempre um encontro, né? É um momento mágico. Por exemplo, nós duas estamos aqui, né? Este encontro é único. Existe um provérbio em japonês, Ichigo Ichie, fala. Então, um momento, um encontro, um momento. Então, ele nunca
nunca mais vai acontecer, porque esse é o único. O outro que fizermos já é uma outra história, mas este que nós estamos tendo agora, nesse exato instante. E você, qualquer pessoa, pode ter grandes encontros e conexões, e que, se não for aquele, não vai ser. Aquele, se você deixar passar, já era, né? Midori, eu deixei passar muitas conexões na minha vida. Muitas. E a gente está aqui para ajudar as pessoas a não deixarem passar essas oportunidades na vida que eu deixei, para não conhecer as técnicas do small talk, para não conhecer como eu, introvertida, poderia também conversar com as pessoas, fazer a primeira iniciativa de conversar com as pessoas, né? E isso, para mim, foi libertador, Midori. Olha, sensacional esse seu depoimento, né? Eu já não tive tanta dificuldade, porque pela minha própria natureza, eu nunca tive receio de começar a conversar. Eu sou a que puxa o papo sempre, né? Tô lá na sala de embarque, né? Já vou puxando, mas não necessariamente sempre. Muitas vezes eu estou mentalmente cansada, muitas vezes eu não quero conversar, mas se eu precisar falar, eu consigo falar numa boa, né? Se eu sou convidada para ir para algum lugar, eu não me preocupo com quem vai estar lá, porque muitas pessoas falam, quem que vai? Aí eu até brinco, né? Por quê? Isso vai interferir na sua decisão de ir ou não, né? Importa, né? Quem que vai também, né? Porque para mim não importa. Eu vou porque eu fui dada por aquela pessoa que me convidou. Não Claro, importa quem mais vai. claro, mas para um introvertido, antes de eu trabalhar minhas habilidades, eu me importava, Midori. Eu queria saber quem Você vai, para perguntava, saber, quem mais vai? claro, para eu saber com quem eu ia me enganchar. Pessoas que eu já tinha um hábito, já conhecia, já tinha confiança. Só que depois da neurocoaching, depois do small talk, da treinar essa habilidade, eu já não pergunto, Midori, eu já penso como Ah, atuo de forma consciente como você. boa, boa. Você sabe, porque eu estudei no Japão por 2 anos, né? Eu estava lá sozinha. Por mais que eu tivesse amigos, tudo, muitas vezes as pessoas me convidavam para alguma coisa, eu ia lá sozinha, né? Imagina, eu tive muitas conexões com pessoas do mundo inteiro. Imagina se eu tivesse recusado, né? Eu Imagina. não, eu fui mesmo, fui, né? E eu falei, escuta, eu sou do Brasil, e você é de onde, né? Já ia falando, né? Mas, enfim, eu acho que a nossa mensagem de hoje é assim, né? Seria uma pergunta, né? O que você vai fazer a próxima vez que encontrar alguém, que estiver com alguém perto de você, né? Então, quem tiver aí, ó, quiser escrever, ó, o que vocês vão fazer? Estou falando quem tem meio receio de conversar, né? O que vai Exato. fazer quando encontrar alguém ali? Pode ser Vai numa criar, festa, vai? vai criar uma conexão positiva, como hoje a Fátima faz, e demonstrar um interesse genuíno pelo outro, ou vai fazer aquela cara de poucos amigos que não quer falar nada, ou responder um seco, sim, não. Agora, Fátima, também a gente um dia vai falar, né, sobre quando a pessoa também, só ela fala e não dá espaço para ninguém, né? A gente precisa falar sobre esse assunto também. Aguardem, né, Fátima? Totalmente. Como a gente Porque tem que isso ser também é um empático. problema. A escuta Então, empática é muito, muito importante, Midori. o que Muitas importa é vezes o a outro. gente deixa de aprender porque a gente só quer falar. Isto. Então, puxa, quanto mais eu conversar e eu aprender, puxa, eu vou chegar em casa, vou chegar de volta uma pessoa melhor. Agora, se só eu ficar falando, eu não vou aprender nada, né? Mas se você
for Mesmo, antissocial e não falar, também você vai chegar em casa igual a quando você saiu. Que sem graça. mesmo numa conferência, Midori, a gente tem que agregar valor e pensar quem está sentado ali. A pessoa principal não é a pessoa que fala, mas sim a pessoa que está escutando, não é isso? Totalmente é por aí, né? Então, eu acho que é essa a mensagem que a gente queria passar hoje, Eu não é, Fátima? acho ótimo. Midori, foi muito bom. Eu só gostaria que você fizesse sabe, aquele resumão gostoso para todo mundo escutar. E a gente fica devendo para a próxima live outros temas muito interessantes na comunicação humana. Nós vamos agora nos encontrar sempre, né, Fátima? Para Claro, conversar tudo sobre comunicação, né? Então, hoje a gente falou sobre small talk ou bate-papo, como queira, né? Que é, apesar de parecer algo simples, é algo que pode acabar servindo como uma ferramenta poderosíssima para você fazer conexões e conseguir ter, né, um crescimento pessoal graças a isso e conseguir também, claro, oportunidades profissionais, né? Então, nós nunca sabemos com quem nós poderíamos ter conversado, a pessoa que está ao seu lado, né? E, inclusive, uma coisa que eu estava tentando, o que eu estava, enquanto eu estava falando, me fugiu de novo. O que era mesmo? Eu estava pensando agora. Mas, enfim. Ah, lembrei. Então, quando você deixa, pergunta as coisas para a pessoa, de repente aquele momento, pode ser aquele que estava faltando para você fechar uma ideia sua. Então, verdade. aquela ideia nova, o insight que a gente chama, pode acontecer graças àquele momento, né? Então, não é só um bate-papo, e sim é um momento mágico e que nunca vai se repetir. Assim como esse, nunca vai se repetir em outro momento, Já né? sabem, small talk não é somente romper o gelo, não é somente um bate-papo, é uma conexão humana. É você agregar valor à pessoa, é você ter interesse genuíno em escutar o que o outro está falando. Ô, Fátima, acabei de lembrar de uma outra dica que eu já li do mesmo Matt Abrams. Ele tem um podcast, né? Think Fast, Talk Smart. Ah, do Olha que livro legal, né? dele, não é isso? Think Faster, Talk Smarter, né? Então, o que ele fala? Olha, ele sugere, por exemplo, você tem no YouTube, nos podcasts, um monte de curso, não tem? Um monte de conversa, sei lá. Aí você ouve o assunto que você gosta. Vai lá, dá um play. Aí você tá lá. Depois peraí, você dá uma pausa e você pergunta para você mesmo. Peraí, para que serve isso que ele está falando? Que está sendo falado? Por causa disso, disso, disso. Ah, tá. Continua dando play. Peraí, e daí? Então, você é como se você estivesse conversando com a pessoa do vídeo ou do podcast. Não é uma legal ideia? Eu gostei muito. E olha, gera insights, né? É. Então, com isso, você já está conversando. Então, se você que está nos ouvindo tiver receio de falar com uma pessoa ali, né, ao vivo, comece fazendo com vídeo. Vai pausando, ó, pausa o vídeo de verdade, tem que pausar. Mas peraí, o que você quis dizer com isso? Mas e daí? Qual a relação com isso que você falou antes? Aí dá um play e continua. Eu achei essa dica ótima. Eu achei maravilhosa. E a dica minha, como introvertida, é: confie em você, use suas habilidades de comunicação, pratique suas habilidades de comunicação. O que você fala é muito importante e o que o outro fala gera conexão com você.
Então, vamos praticar as nossas habilidades de comunicação, porque o nosso cérebro precisa disso, e vamos também dar importância no que o outro está falando. Olha, tem uma pessoa que começa com Fran, né? Escreveu comunicação entre casais, por exemplo. Nossa, obrigada, viu, por esse comentário, super tem a ver também. Comunicação entre todos é muito importante. Entre casais, então, quando dá aquele vazio, fica lá. Como assim, né? Então, se Igual vocês Midori, começarem a falar mãe dessa e maneira, filha, entre pai e filho, né? Aí o pai fala assim: ó, filho, hoje a gente vai passar o dia juntos. Aí o que, que eles fazem? Vão para o cinema, não falam. Aí vão para o restaurante, falam quase nada. Então a gente tem que pensar que o ser humano precisa de conexão humana, precisa falar e ser escutado e falar. E a gente precisa melhorar a nossa conexão humana. por Filho com pai, isso pai com filho, tanto, esposa com esposa. por isso tantos problemas aconteceram durante a pandemia, né? Porque muitas pessoas ficaram sem ter com quem conversar. Isso. Então, esse estudo aí que falou que depois de comida e água é a comunicação, eu achei louco, assim, falei, nossa, né? Tudo isso, mas é. Por Mas isso, olha, a conexão humana, a comunicação é tão importante que tem um estudo de uma baleia solitária. E essa baleia, por que ela era solitária? Todas as baleias, elas sempre estão em junto, né? Em manadas, junto. Essa baleia, Midori, ela soltava um eco diferente das outras. Um eco muito mais agudo, e as outras não conseguiam se comunicar com elas. Então ela ficou só. Chama A Baleia Solitária. Tem livros, séries, nossa, esse tema. Então, não olha, é só humano, o próprio animal, gente. Se nossa, a gente não conseguir incrível. comunicar, Olha, à luz disso, desse comentário, a Fran acabou de falar outra coisa do celular, do quanto que ele, dentro desse contexto, está quebrando essas oportunidades de ter conexão humana. Porque hoje em dia, se você tem celular, tá tudo resolvido, né? Fica lá no celular, não precisa conversar, né? E assim a pessoa continua quieta no mundo dela. E ela não vai ter todas essas conexões tão ricas que ela poderia ter. Então, obrigada, viu, pelo seu comentário. É por aí mesmo. e Tudo a olha ver. só, gerar small talk com o marido, gerar small talk com os filhos, gerar small talk com aquela pessoa que você nunca viu, mas que também pode agregar valor na sua vida. Sabe que isso me fez lembrar, Fátima, que uma vez meu Deus, agora eu não vou lembrar o nome dela. É uma pedagoga que faz entrevista, que é consultora na Band News FM, que eu sempre ouço. Como que ela chama? Ela estava comentando sobre o que é bom perguntar para os filhos quando eles chegam da escola, né? Então é a mesma coisa, gente. Em vez de perguntar perguntas fechadas, tipo, foi tudo bem? Ó, essa pergunta vai gerar um sim ou não. Tá, ficou por isso, né? Você brincou bastante? Sim, acabou de novo, né? Então, em vez disso, você tem que perguntar: o que você viu hoje, O que né? você fez hoje que você mais gostou? Isso são perguntas que vão gerar um diálogo. Uma E no conexão. caso, o objetivo dela era de gerar respostas para que os pais saibam realmente como que foi. Mas é o mesmo princípio, exatamente o mesmo. Né? Então, se a gente só perguntar perguntas fechadas, vai ficar isso. Foi bom hoje? Foi. Ponto. Não resolve, né? Essa pergunta não resolve, né? Então, mas e aí você encontrou com fulano e como é que foi sobre que assunto que você falou com a tal pessoa, né? Aí
sim, a pessoa vai te responder, vai te trazer. E assim vai, né? E essa conexão ali vai te Que você trazer. falou do jogo do tênis, não é isso? Exato, e é uma coisa gostosa. E não uma batata quente, né? Tô, ó, já respondi, né? Agora a batata é sua, né? Não. Totalmente, Midori. Então, olha, foi Então, muito bom a nossa conversação de hoje. É muito importante para todo ser humano que quer melhorar a sua conexão, melhorar a sua comunicação. E vamos fazer outras lives dando outras dicas, não é mesmo? é isso aí. Então, que tenham muitos bate-papos muito produtivos, acima de tudo com amor, né? Isso que é o mais importante, que não falamos hoje, mas que é o que rege tudo, né? Então, muito obrigada, pessoal, por estar aqui com a gente e a Midori por ter abrilhantado nossa tarde aqui com um tema tão importante que é o Small Talk. Muito obrigada, Legal. Midori. Nos vemos. Tchau, tchau. Tchau.